Porém, durante a fase da Idade Média, a escolástica, os mosteiros começaram a instruir os padres por meio de Aristóteles e Platão. Se vocês lerem Aristóteles e Platão, principalmente Platão, Platão fundamenta a existência de Deus como uno. O Platão não é ateu. O Platão, inclusive, fala de mundo das ideias, né? Que é um mundo tipo um céu, um mundo dos espíritos. Tanto é que o Allan Kardec se apropria dessa ideia para fazer o espiritismo. Então a igreja ela se fundamenta a teologia com base no aristotelismo. E os mosteiros eram apenas acessíveis à escrita aos padres. Os padres sabiam ler e escrever em grego, aramaico e outras línguas. Por volta do século 17 e 18, o iluminismo, que queria acabar com o domínio da Igreja Católica e dos reis, começa a enxergar no conhecimento a possibilidade de que os súditos não sigam mais a religião, não sigam mais os reis cegamente. Então, se você pegar uma Pleiade, como Diderot, como Montesquieu, como Rousseau, você vai perceber que todos eles vão defender a difusão do conhecimento científico. Então, nessa época aí, século 17, 18, começam as pesquisas experimentais da física, começa o desenvolvimento da química. Só no século XIX que a ciência acumula conteúdo, um grande conteúdo para transmitir no sistema escolar. A Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Americana, que fez a independência dos Estados Unidos na segunda metade do século XVIII, entenderam que sistemas escolares são sistemas de soberania nacional. Então você precisa ensinar as massas, mas o quê? O quê? Né? Então, o Pierre Bourdieu, que é um dos sociólogos que eu mais gosto, ele fala que, por exemplo, não dá para você comparar um doutorado com um EJA. A educação ela é feita para as classes sociais. Então há uma educação que forma uma elite e há uma educação que ensina o alfabeto, algumas operações matemáticas apenas para a pessoa ler o manual de uma máquina de fábrica e fazer as 4 operações. Os líderes são formados em universidades como Harvard, USP, UFBA, com qual visão? Serem poliglotas, terem conhecimento universal, ou seja, abarcar, por isso do nome universidade, abarcar ciências humanas, ciências exatas. Então a educação, ela a partir do século XIX, ela se transforma numa questão de Estado. O que quer dizer questão de Estado? Para manter a soberania de um Estado, você precisava escolher o que as pessoas leriam, o que as pessoas deveriam ler. Então esse sistema nacional de ensino, ele começa a se desenvolver. Por exemplo, tem um romancista chamado Sarmiento, argentino, que ele foi um presidente argentino durante o final da Guerra do Paraguai, que procurou, por meio da educação, difundir ideias eugênicas e racistas por um sistema de ensino. Então o sistema de ensino já foi usado para várias coisas. Ele já foi usado no governo militar para ensinar educação moral e cívica, programa de saúde, ou seja, o Estado escolhe o conteúdo e a escola é um aparelho ideológico de Estado, ou seja, a escola ela é uma função do Estado que socializa e quando ela não dá certo é que entram os outros sistemas, como prisional, judiciário, que significam que a escolarização, que a socialização falhou com os valores da sociedade.
Você não pode comparar os valores, por exemplo, de Atenas com os valores da sociedade inglesa da época da Revolução Industrial, né? E nem do Brasil na transição do Império para a República. Então, quando a gente fala em educação, a gente está falando de educação escolar. Educação escolar significa educação estatal, oferecida como serviço público. Porque escola tem de dança, de música, escola de inglês, FISC, IASG. Nosso objetivo de estudo aqui são as escolas oficiais, as escolas do governo, com seus conteúdos e seus conteúdos ocultos, que são os conteúdos que não conseguem ser percebidos, que tem a ver com a soberania nacional e a formação de um cidadão com uma cabeça feita para valorizar determinados dogmas de Estado.